Bom, nós falamos até agora de tratamento acústico associado a materiais, associado à quantidade de superfícies de materiais. Isso tudo nós tratamos na sessão de tratamento acústico 1, onde nós falamos de isolamento, onde nós falamos de absorção e o seu tempo, certo? Absorcal, certo? Absorção e o seu tempo de absorção. Falamos de atenuação e outros elementos mais, ok? Precisamos falar um pouco, e isso é importante, tratar um pouquinho agora de aspectos relacionados a tratamento acústico, porém relacionado à geometria dos ambientes, ok? A geometria interna dos recintos. Nós basicamente tratamos de uma sala quadrada até o momento, e agora nós podemos tratar então de uma sala, ou melhor, de como as superfícies e a geometria do compartimento tem influências no comportamento do som, sobretudo, meus prezados, sobretudo no aspecto de tempo de absorção, certo? No aspecto de inteligibilidade, no aspecto de coeficiente de absorção dos materiais e na qualificação do tempo, ou melhor, na qualificação do som, no aspecto de inteligibilidade da fala ou da comunicação que é feita dentro desses ambientes, certo? Então, a geometria de um ambiente, ela coopera aí conjuntamente com a adequação de materiais e do tempo de reverberação desse ambiente. Quando pensamos, então, em inteligibilidade ou audibilidade, né? Parece em termos do treinador Tite, não é? Audibilidade, inteligibilidade, titibilidade. Então, quando pensamos nessa melhor qualificação do ambiente, no aspecto interior, sobretudo, nós devemos combinar materiais e, quando possível, muitas vezes não é possível, mas quando possível, devemos combinar também intervenções geométricas no ambiente. Se estivermos tratando de uma reforma, a gente pode ter alguns limitadores que vão possibilitar que a gente faça uma modificação de geometria pequena, conforme for possível, né? Agora, quando você está concebendo um projeto, não é? Quando você está concebendo uma edificação, ou um complexo, ou um centro educacional, onde você tem muitas salas de aula, onde você tem um auditório, onde você tem um anfiteatro, ou quando você está fazendo outros tipos de projetos ligados à proposição de uma nova edificação, aí você tem a faca e o queijo na mão, você tem o mouse e o teclado na mão, você tem tudo na mão para fazer já desde a condição inicial, da proposição projetual inicial, uma condição favorável, certo? Então, nós vamos pensar um pouquinho aqui hoje sobre geometria interna dos recintos. Não podemos nos lembrar aí dos conceitos anteriores de propagação do som, do seu alcance, da atenuação em função da distância, todos aqueles elementos que nós já falamos, os princípios de reflexão e absorção acústica. O fato é que, considerando esses elementos, né, ambientes de pequeno a médio porte, até 400, de 400 até 800 pessoas, esses ambientes podem perfeitamente abrir mão do uso de sonorização eletrônica, eletroacústica, e você pode ter uma boa condição de comunicação da fala mesmo em ambientes sem esse tipo de amplificação. É óbvio que isso depende bastante também do nível de educação de quem vai estar ouvindo. Mas eu quis colocar esse dado porque ele mostra o quão potente pode ser, o quão eficiente pode ser a boa diagramação geométrica dos ambientes a fim de cooperar com a propagação acústica,
ok? A inteligibilidade e a boa qualidade acústica dos ambientes, pensando então em geometria interna aí dos ambientes, ok? Então, alguns pontos de atenção. Basicamente, os pontos fortes a serem observados aí são os seguintes: superfície muito próximas, vibrantes e paralelas podem gerar ecos palpitantes, certo? Então, superfícies muito próximas de superfícies vibrantes, certo? E paralelas, elas podem gerar esse eco palpitante. Uma superfície vibrante, você pode experimentar em algum momento, numa parede mesmo sendo de tijolos, você tentar dar um soco de leve, né, para não quebrar, machucar a mão e tal, bem no meio do pano da alvenaria, né, bem no meio dessa parede. Você vai perceber, à medida que você começar a socar diferentes paredes por aí, e sim, isso é uma mania adquirida, paciência, você vai começar a perceber que, dependendo da formatação da parede, você pode ter uma resposta de vibração diferente. Então, você vai perceber que em alguns momentos, por exemplo, se você tiver uma alvenaria de tijolo, de bloco cerâmico, o famoso tijolo baiano, né? Você vai perceber que essa edificação vai ter uma vibração mais presente. Se você comparar a uma alvenaria de blocos de cimento, por exemplo, né? Então, a condição de vibração dessas paredes pode cooperar ou não com as vibrações. E se elas forem paralelas, uma de frente com a outra, num ambiente pequeno, você terá esse tipo de ação. A distância muito grande entre as paredes podem propiciar a ocorrência de ecos. Então, talvez essa seja uma condição mais comum, né? Você talvez já esteve dentro de um grande salão vazio e você nota então que essa grande distância, a gente tinha um valor de referência, lembra quando falamos de eco, de 22 metros, né? Então, se você está dentro de um grande salão com paredes paralelas, mas com essas grandes dimensões, a possibilidade então de eco, ela se torna maior, não é? Muito maior. O afastamento muito grande entre o palco e as últimas fileiras da plateia, por exemplo, comprometem substancialmente a boa audibilidade, certo? Por quê? Se você tem uma última a fileira muito distante do palco, você vai ter um comprometimento de audibilidade. Vocês se lembram daquela proporção a que nós estudamos, de que para cada 10 metros existe uma perda de 6 decibéis, não é? Então, você pode enfrentar problemas com grandes distâncias pelo simples fato de existir uma atenuação sonora, né? Então, você tem uma perda de energia sonora à medida que o som viaja por esse ambiente. Por isso, então, aquela disposição, quando nós encontramos um auditório com disposição de cadeiras em leque, nós temos uma condição um pouco favorável, porque você diminui essas distâncias sempre que você trata esse layout através de leques, não é? Então, se a gente fizer uma comparação aqui de condições, logo a gente observa que você consegue ter uma diferença importante no aspecto de distância quando você pensa em disposição curva, não é? Se você compara aqui, por exemplo, digamos que essa última fileira fosse reta, certo? Essa última disposição aqui do auditório fosse de cadeiras em linha reta,
observe que a partir de um ponto central do palco, você teria uma distância maior daqui a aqui, se comparada à distância que você tem daqui a aqui, certo? Então, você consegue ter uma condição mais favorável nesses extremos quando você trabalha com auditórios em disposição curva. Por quê? Você diminui essa distância em relação a essa última posição. Isso se repete em vários aspectos do ambiente, certo? Então, professor, desculpa. Pois não. Posso tirar só uma duvidazinha com o senhor? Por favor. Quando eu for fazer o cálculo para resolver a acústica de uma sala de espetáculos ou de um teatro, eu calculo da área só da sala onde as pessoas estão ou eu calculo junto com a caixa cênica? Só das áreas onde as pessoas estão? Sim, só da plateia ou eu calculo a plateia mais a caixa cênica? Você deve projetar uma posição central aqui desse palco, né? Agora, o grande foco é, de fato, as pessoas, certo? Sim. Então, se você vai... você deve focar nessa distribuição aí das pessoas. Aonde elas estiverem, você vai ter que... você pode priorizar essa condição, né? Então, se nós estivermos considerando aqui a disposição em curva, a gente consideraria a partir de um ponto central, ok? Sim. Respondi ou não? Respondeu sim. Então, Obrigado, viu? Nada, imagina. Então, quando estamos pensando nisso, e aí isso tem grande influência em toda a geometria do ambiente, né? Por vezes você pode ter uma condição projetual em que você tem o prédio de fato em condições retangulares, né? Você tem o prédio de fato em condições retangulares e você pode adaptar o espaço que será aplicado a esse auditório, né, para essa condição. Então, se nós tivermos... Aqui eu tenho alguns exemplos, né? Vou listar aqui para vocês. Por exemplo, essa condição aqui, ó, ela é uma condição interessante, ou seja, você tem um prédio que de fato ele é em linhas paralelas, certo? Mas você tem reservado no espaço de auditório e nos assentos, você note que essas paredes então começam a romper com essa geometria paralela do prédio de fato. Então eu não preciso necessariamente ter um prédio que tenha a quebra de paralelismo em paredes para que eu tenha um auditório corretamente. Eu posso então utilizar compartimentos laterais que vão conformar um espaço com geometria mais adequado. Um outro aspecto bastante interessante desse tipo de solução, vocês podem ver que aparecem outros, né? Por exemplo, nesse outro caso aqui, ele aparece também, né? Em alguns outros casos você pode ter um total rompimento, né, com um elemento externo, veja. Né? Um outro aspecto importante desse conceito de aplicação geométrica é que você pode aprimorar a capacidade de isolamento acústico, aí agora estou falando de isolamento mesmo, deste invólucro em relação ao ruído externo do prédio, certo? Então, você não tem uma única parede fazendo a divisão entre o ruído externo e o som interno. Você tem uma grande espessura gerada pelas próprias salas no entorno que vão assegurar um isolamento acústico. Veja, certamente o ruído que é produzido aqui internamente, ele é bem menor do que o ruído que é produzido na rua, por exemplo, certo? Então você pode ter esses elementos atuando aí. Então você pode utilizar as próprias instalações ou compartimentos envoltórias a esse setor do prédio, tanto para adequar a geometria do prédio, quanto para fazer adequações relacionadas a isolamento acústico, por exemplo. Então, há boas possibilidades aí
de intervenções, ok? Então a geometria ela é bastante parceira, nesse aspecto das soluções projetuais. Eu diria que elas são a principal aliadas, certo? As decisões geométricas são as principais aliadas aí do conforto acústico, e quando a gente vai lidar então com um aspecto mais ligado à reforma ou algum tipo de coisa assim, aí sim nós podemos lidar com a simples troca de revestimentos. Vamos caminhar um pouco mais aqui. Então, veja, né, à medida que eu tenho desafios para organização de espaços, né, obviamente que essa edificação com pouca largura e muito comprimento é a pior situação, porque você tem uma canalização de som aqui cumprindo um longo deslocamento em paredes laterais muito próximas. Em outras situações, você acaba tendo limitantes que vão te forçar a usar esse tipo de disposição retangular. Não nas proporções dessa anterior, mas você vai ter algumas limitações que podem ser do próprio prédio. Você pode ter uma relação aqui de desejo de quantidades de lugares versus tamanho do lote disponível, certo? Então você pode passar por isso também. Agora, nesses casos, você deverá ter certeza que você esgotou as possibilidades de modificações. Então, qualquer pequena modificação aqui, ela seria muito bem-vindo em alguma ordem ou em alguma disposição similar a essa, certo? Em alguma forma que eu conseguisse atenuar. Então, por vezes, veja o como é discreto este curvar que foi proposto aqui, né? Ele é muito discreto, muito discreto. Mas, às vezes, é o que é possível, certo? Então, precisamos equilibrar essas intenções. Vocês trabalhando no projeto integrador, vocês notaram, creio eu, que é muito possível que cada interface do projeto faça modificações projetuais ou exigências projetuais muito ligadas à sua demanda, certo? Exclusivamente à sua demanda, sem se importar muito com a demanda dos demais. Então, você, enquanto pensa, por exemplo, em acústica, você pode cair no erro de simplesmente projetar exclusivamente para acústica. Então, o seu prédio fica ótimo acusticamente, mas ele é absolutamente inviável, certo? Porque você não considerou os aspectos estruturais, você não considerou os aspectos elétricos, você não considerou os aspectos de conforto térmico, de conforto lumínico, certo? É por isso que o arquiteto ele contempla, ele reúne essa condição de lidar com múltiplas disciplinas. Ele precisa considerar corretamente tudo isso, certo? Então, é bastante importante você reunir as condicionantes de maneira equilibrada. Alguém pode chegar e falar que não, mas isso aqui é um absurdo, um espaço totalmente retangular. Mas você precisa associar as demais demandas do edifício, certo? Disponibilidade financeira, a legislação de uso do solo, a tipologia construtiva. Então você vai precisar encontrar o melhor resultado considerando o equilíbrio de todos os fatores influenciadores do projeto, certo? Obviamente que uma disposição, né, quando você tem um espaço tão mais livre assim para intervir, para conseguir uma disposição radial, para você ter uma condição melhor de varredura de som, obviamente você deve priorizá-la. Tudo depende muito do que vai ser feito ali. O uso da sala é muito importante, não é? Como você vai utilizar essa sala? Se a gente estiver falando de um auditório, de uma universidade, a gente tem uma demanda, certo? Se a gente está falando de uma sala de concertos,
Então a acústica tem um outro peso nesse fator de decisão, concordam comigo? Ambos têm uma demanda de cuidado acústico, mas um auditório de uma universidade ou uma sala de concerto terão pesos de necessidade de adequação acústica diferente, certo? Diferentes. Vou falar mais um exemplo relacionado aqui a clientes meus. Eu fiz uma série de projetos de igrejas protestantes nos últimos 4 anos. Né? Eu fiz um projeto que chegou num resultado muito interessante, as pessoas conheceram ali, e isso acabou demandando mais uns 4 ou 5 projetos. E conhecendo a dinâmica desse tipo de cliente, eu comecei a notar que existe uma cultura de uso musical diferente entre diferentes denominações de igrejas. E às vezes, mesmo em igrejas de mesma denominação, você vai ter uma igreja, por exemplo, que tem mais uso de bandas, mais uso de música, o trabalho com música para cada cliente desse tinha um peso diferente. Para uns era a grande parte do tempo, para outros era uma atividade complementar, não é? Para outros era uma ação constante de bastante tempo nas reuniões, e para outros era uma ação complementar de pouco tempo em alguns momentos apenas. Veja então que além de tudo isso, é sempre um espaço dedicado à fala, certo? Ao discurso. Então, foi necessário dosar adequadamente o pacote de soluções acústicas para esse espaço em função do uso do cliente, não é? Quando vocês fazem essa leitura de perfil do cliente, entrevista com o cliente, etc. e tal, vocês fazem isso, né? Por exemplo, no projeto residencial, né? Mas em outros usos, inclusive ligados à acústica, é importante conhecer a prática do cliente, a atividade do cliente. Bom, mais um pouquinho. Se nós encontramos mais alguns números de referência aí, se encontramos um resultado superior a 17 metros, após somar o percurso de cada reflexão e, dessa somatória, subtrair o percurso da incidência direta, a boa audibilidade estará comprometida, certo? Então, eu faço um cálculo aqui, olha, uma incidência direta entre o falante e o receptor, ok? Quem fala e quem recebe. O emissor e o receptor. Eu tenho uma distância direta aqui que foi chamada de F. Eu posso fazer alguns cálculos de deslocamento, ok? Vou considerar alguns trechos aqui. Então, no primeiro exemplo, digamos que o som se reflita por este caminho ABC. Então, ele faz A mais B mais C menos F, certo? Se esse valor for superior a 17 metros, a gente já pode prever alguma dificuldade no controle acústico, certo? Então, eu preciso trabalhar com esses valores a fim de conseguir dimensões mais adequadas, ou eu preciso estar preparado para propor intervenções adicionais nessa sala que não serão resolvidas apenas com os aspectos geométricos. Então, vou ter que utilizar absorvedores nas laterais, tudo que nós vimos até agora. Materiais com maior porosidade, com maior aspecto fibroso, para então nós conseguimos atenuar esses elementos, certo? E aí eu posso simular algumas possibilidades, né? De D e E, por exemplo, esse caminho, D mais E menos F, deseja-se que seja sempre menor do que 17 metros. Se for maior, eu já sei que eu vou ter que fazer algumas intervenções adicionais. Veja esse caminho possível, certo? GHIJ menos o F. Se eu tiver uma condição de menos de 17 metros, eu teria uma condição adequada, senão eu poderei ter um comprometimento da boa audibilidade dos ambientes. Obviamente que nós estamos falando em planta, mas isso pode ser considerado também em cortes, certo? Em cortes, uma comunicação direta que é o L. Então, se eu tenho M mais N, subtraio o L
e eu tenho um valor maior do que 17 metros, eu começo a ter alguns problemas. Então vejam que é mais fácil, de certa forma, eu conseguir uma propagação de som natural, sem amplificação, em condições de ambientes um pouco mais limitados, o que faz todo sentido, certo? Em ambientes mais limitados, nós conseguimos ter um controle acústico melhor, o que não impede também de conseguir esses resultados em ambientes maiores, porém com mais intervenções preparatórias desse espaço, ok? Observando aqui alguns outros exemplos, né? Observando aqui alguns outros exemplos, vejam a importância de termos modificações não só em planta, como também no plano vertical, né? O corte é uma peça tão importante nos nossos projetos e normalmente nós não o consideramos, né? Demoramos a considerar. Esse exemplo desse auditório no Reino Unido. Então, veja que nós temos aqui algumas... Vamos passar por essas fotos aqui, né? Note que, obviamente, quem planta... aliás, um pouquinho de aula de projeto aqui, né? Olha só que interessante. Pense aí o tempo que você gasta na elaboração de projetos, quanto tempo você gasta pensando a planta, quanto tempo você gasta pensando o corte. Pensou aí? Faça uma proporção aí. Quanto tempo você gasta tentando resolver planta, quanto tempo você gasta tentando resolver corte. Provavelmente, se você foi sincero na sua análise, você é daqueles que gasta aí talvez 70% em planta e 30% em corte. Errei muito? Responda no chat. Errei muito? 70-30? Normalmente pensa assim, não, já resolvi a planta, agora só falta fazer o corte. É ou não é? Sim ou não? Alguém aí acordado, respirando? Sim. Obrigado. Sim, mesmo. É isso aí, né? Não, já fiz a planta, agora só falta resolver o corte. Agora, olha só que interessante. A gente conhece a planta desse edifício? Não. Não olhamos ela ainda. Nem sei se tem. As percepções que eu estou tendo dessa foto são grandes, não são? Eu percebo o edifício, a sua volumetria, o seu aspecto construtivo, a sua imponência. Muito bem. As pessoas que transitam em torno desse edifício, nessa praça, ou veem esse edifício, elas estão mais próximas de uma visualização em planta ou elas estão mais próximas de uma visualização em corte ou uma elevação, por exemplo? Corte e elevação, certo? Então, a gente gasta tanto tempo numa análise que tem um aspecto muito mais funcional do que de resultado plástico. Veja, as elevações, os cortes, que são as vistas que o usuário de fato terá, não é? Portanto, eu lanço aqui a campanha mais tempo em corte, por favor. Não se fala de corte em SP, certo? Cortes e elevações internas, mas sobretudo os cortes, sobretudo os cortes, eles são muito importantes nesse aspecto, né? Então veja as dimensões de pé direito, mas estamos olhando em geometria, né, dos ambientes. Eu estava falando do percurso do som, né? É muito parecido com as escolas que a gente tem, os auditórios que a gente tem aqui no Brasil, né? Muito parecido, né? Até pensei que era, sei lá, um auditório assim de um céu em São Paulo, não sei. Ironia, mode on, ok? Olhem a importância do corte nesse aspecto, né? A importância do corte nesse aspecto. Nós temos um corte aqui, ó. Quer ver? Cadê o corte? Elevações, bonito. Explodiu, beleza, tal. Ó, a planta, certo? Ó, a planta daquele auditório, efetivamente aqui. Veja como o terreno ajuda, a disposição toda, né? Mas como foi feita essa distribuição radial,
uma série de detalhes. Nossa, que vontade de gastar um tempo vendo esse projeto. Olha como o corte revela, né? Olha como o corte revela. Aí o aluno chega lá no TFG comigo no 5º ano e é planta, 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 planta. Eu penso até que eu estou num curso de botânica. É tanta planta, 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 planta e nada de... Olha, isso, que desenho maravilhoso, né? Então, aqueles níveis de reflexão aos quais eu me referia, de trajeto do som, devem ser considerados não só em planta, mas também em cortes, certo? Não só em planta, mas também em cortes. E vejam como isso tem bastante influência nesses elementos. Eu acho simplesmente apaixonante o projeto de auditórios, como você tem que integrar iluminação, áudio, cenografia, antropometria, deslocamentos verticais, salas de controle, fosso de orquestra. Ó, que o orquestra pitch aqui, ó. Falamos sobre isso, né? Enfim, eu acho muito legal. Pena que eu ainda não pude atuar ativamente num projeto de grandíssimo porte. Já fiz projetos menores. Mas, ok, já mudou de projeto, não é esse aqui. Então, essa avaliação deve ser feita tanto em planta quanto em cortes também, ok? Então, há mais alguns valores aí relacionados à experiência, né? A gente deve buscar uma relação coerente entre o número de ocupantes e a destinação do recinto. Esta relação se dá, por exemplo, pela determinação do volume do recinto / ocupante. Qual o volume do recinto por ocupante? Estando, obviamente, relacionado à destinação do recinto. Então, aqui nós temos uma tabela que traz uma referência de volume por ocupante, certo? Você pode dar uma olhada aí e você já pode imaginar o que é que justifica pés direitos tão elevados em ambientes, certo? Primeiro, nós estamos falando de volume, então obviamente, estamos falando de metros cúbicos, certo? Para numa igreja católica, por exemplo, você conseguir uma condição de 8,5 metros cúbicos por ocupante, obviamente que você vai ter que contar com um pé direito considerável, certo? Certo? Então, se você estiver pensando em salas de concerto, né, você vai ter aqui um volume bom, adequado, aí é de 7,8 metros cúbicos por ocupante, certo? Tudo isso justifica muito esse pé direito elevado, para que você tenha propagação, tempo de reverberação adequado, mas nada disso, nenhum desses elementos, vocês podem imaginar, não é, meus prezados, que não dá para eu resolver o projeto olhando uma única tabela, certo? Nós precisamos ir fazendo uma soma de elementos e tomando as decisões projetuais. Vejam, a gente acha que só existe expressão artística quando o arquiteto tem um traço inspirativo, quando as elevações do seu prédio lembram as curvas de uma garota de Ipanema, um negócio bastante Niemeyer, assim, aquela curva artística que o artista desenha na tela segurando o pincel com um certo desprezo, e ele vai, desenha aquela curva, e aquilo é a expressão artística. Ok, mas lidar matematicamente com esses múltiplos elementos que configuram um ambiente, o seu volume, o percurso do som, a escolha de materiais, a escolha de revestimentos, os coeficientes de absorção de cada um desses elementos, os aspectos estéticos que vão decorrer das escolhas desses materiais, as percepções do usuário, as demais tecnologias que devem integrar o espaço de conforto lumínico, climático, os elementos eletrônicos que vão servir ali de iluminação, de propagação de som, de cenografia. Vejam, existe arte também na compensação e na correta alquimia desses elementos, certo? Então, normalmente o aluno de arquitetura considera que as disciplinas que envolvem cálculo, elas são limitantes no aspecto
de inspiração e imaginação e nada mais distante da realidade, ok? Então, auditórios equivalentes, a isso aqui nós já falamos, né? De 400 até 800, eu dei aquele número inicial, mas aqui a gente tem uma referência melhor. Né? Então, auditórios equivalentes de pequeno porte, até 400 pessoas, geometricamente bem reduzidos na forma do invólucro, como nós estudamos ali, né? O invólucro, em princípio, não requerem reposicionamento de forros e paredes que objetivem reforços para receptores, certo? Nas regiões mais afastadas da fonte, posto que as perdas auditivas são pequenas. Então, até 400 metros, você consegue trabalhar com aqueles valores de limite de 17 metros nas reflexões, você vai conseguir ter esses valores ali, você não vai precisar fazer grandes modificações, não necessariamente fazer grandes redisposições de forros e movimentar paredes, certo? Agora, auditórios equivalentes de médio porte, até 800 pessoas, mesmo respeitando esse volume per capita que nós olhamos aqui, podem requerer reposicionamento de forros e paredes. No entanto, se a geometria do invólucro contribuir, em especial com plantas em leque, por exemplo, esses reposicionamentos se mostram desnecessários. Então, até para auditórios de 800 pessoas, você fazer essas grandes modificações talvez não seja necessário se o projeto original contribuir com essa disposição de paredes de maneira adequada. E auditórios e equivalentes de grande porte, mais de 800 pessoas, em regra geral, requerem reposicionamentos de forros e paredes, principalmente quando a planta é um retângulo. Aí é a pior condição. Um auditório muito grande, com a planta retangular, você vai ter que trabalhar necessariamente, você vai ter limites de trabalho ligados a reposicionamento de forro, que vai ser provavelmente a única coisa que você vai poder reposicionar, né? Além de trabalhar isso de reposição geométrica, além de, sem falar nos aspectos de materiais de revestimento, certo? Então aqui você pode ter alguns exemplos de, tanto em planta quanto em forro, como esses elementos podem agir, né, na distribuição. Veja, eu tenho em F alguém falando, um primeiro refletor posicionado logo acima de F, e aí eu tenho um ângulo de incidência e um ângulo de partida, não é, iguais, e aí eu consigo usar esses refletores para direcionar o som de maneira mais adequada e igualitária ao longo dos elementos, ao longo dos que vão ouvir ao longo do auditório. Note que ainda assim você vai tendo uma perda, certo? Você vai tendo uma perda, mas você consegue atenuar isso pelo desenvolvimento e pelo reposicionamento de forros. Imaginem que essa condição se desse dentro de uma caixa, certo? Pensando num corte aqui, certo? Então, desta forma, você consegue manter os tempos de reverberação adequados pela redisposição de geometria de forro, por exemplo, certo? O mesmo ocorrendo em plantas. Eu tenho aqui uns vídeos que vão trazer algum tipo de percepção adicional aqui para vocês, ok? Só um minutinho. Muitas telas. Muitas telas abertas. A nossa ouvinte Renata Rampazzo Souza Lopes da Silva pergunta: foi isso que aconteceu no caso da Sala São Paulo, não é? Só puderam reposicionar os forros sem mexer nas laterais. Então, né? Então, mais do que isso, viu? Mais do que isso. Sala São Paulo dispõe de um mecanismo que permite, vejam só vocês, a regulagem dos módulos de forro. Quer ver só que interessante? Compare este forro com este forro. É tudo Sala São Paulo, tá vendo? Mas você tem níveis diferentes. Então, o sistema é automatizado de forma a adequar corretamente a disposição do forro em função do que vai ser apresentado ali dentro. Mas, respondendo objetivamente, sim,
você tinha um invólucro que você ia precisar de autorização do Papa de Marte para conseguir modificar aquele invólucro, certo? A geometria daquele invólucro. O grande trabalho desenvolvido ali foi feito no controle do forro e dos demais materiais que compõem esse espaço, tá certo? Os demais materiais que compõem esse espaço. É capaz da gente conseguir, vamos ver aqui. Enfim, você tem essa possibilidade de fazer movimentação desses painéis de forro, no caso da sala São Paulo, ok? Então, o que eu ia dizer? Eu iria falar sobre os modelos que eu tenho aqui. Então, vamos dar uma olhadinha como a geometria dos ambientes, de fato, influenciam influencia a distribuição do som, influencia a geometria, influencia também essa condição sonora. Deixa eu encontrar aqui. Olha só esse vídeo. São algumas simulações comparando salas e a propagação de som acontecendo em algumas salas, então, ok? E o interessante é que o filme não tem som, ok? O propósito do vídeo é mostrar o comportamento do som em algumas salas que ele está citando aqui, mas você pode ver então como ele se propaga. Então, nesse primeiro caso, nós temos aqui um auditório, nós temos um grande palco com bastante profundidade, e ainda você tem atrás do palco uma estrutura de apoio, certo? Considerando superfícies lisas, vejam, a geometria tem relevância, certo? A geometria tem relevância. Mas o tratamento das superfícies também. Vejam de novo, como eu estava dizendo, como o conjunto de medidas cooperam. Então vamos ver o gráfico da propagação desse som considerando superfícies flats, lisas, planas. Você tem praticamente uma repetição da condição sonora em vários pontos ao longo da linha do auditório, né? Perceba? Você tem um reflexo que se desenvolve, olha, uma resposta direta, e a essa linha central você tem uma continuidade de som acontecendo até o momento em que você chega na parte onde há um redirecionamento sonoro. A partir deste ponto, o som começa a ser mais difuso, nota? No trecho reto, ele vem mais linear. A partir desse ponto, você começa a ter um espalhamento melhor das partículas aqui, certo? Agora, se você faz a aplicação aí de reflexos laterais e painéis, por exemplo, olha, a quantidade de intervenção neste ambiente, né? Os materiais fibrosos, como tecido, materiais porosos, como a madeira, dependendo da madeira, mais poros ou menos poros, né? As fibras da madeira também orientando, os elementos de forro, embora a análise seja só em planta. Mas veja que quando você tem superfícies difusas, veja que essas linhas não são mais flats, ok? São linhas que agora têm essa movimentação aí. Olha só. Você tem uma redução da quantidade de partículas e ainda assim, quando elas voltam de maneira muito mais difusa. Compara esta forma como a linha central é atingida pelo som com esta forma aqui, ó. Veja, ela é atingida de maneira muito centralizada, tá vendo? Muito centralizada. E nessa segunda condição, de maneira muito espalhada. Veja.
muito espalhada, muito difusa. Então, tanto a disposição, vejam que no segundo trecho ainda é uma difusão ainda maior, né? Note que você tem uma difusão ainda maior quando você associa tanto a superfície difusa com a geometria não paralela, certo? Vocês vão olhar agora cada Cadogan Hall, que é também retangular, assim como o objeto que eles estão estudando aqui, não é? Então vejam que aqui, olha, retangular, superfícies amplas, veja, você tem uma repetição muito pontual e linear do que está rolando, ó, tá vendo? Você tem uma repetição de reflexões muito pontual, é um ponto no cruzamento dessas duas linhas. Você não tem uma condição difusa de espalhamento, certo? Ó, o som vem atingindo exatamente o mesmo ponto, seguindo um padrão de repetição e uma nova repetição. E se essa sala fosse mais longa, teríamos mais repetições. Agora, a difusão, por exemplo, nós vimos isso em alguns auditórios que estudamos na nossa análise teórica, né, histórica, dos nichos laterais cooperando para essa difusão. Veja só a festa de difusão que esses elementos geram. Certo? Então você tem uma quebra da obviedade da disposição sonora à medida que você tem superfícies distintas, causando tempos de reflexão diferentes, né? Notem como eu gosto muito desse exemplo porque você pode ver a perda sonora acontecendo dentro dos nichos, né? Observe, você vai ver que algumas bolinhas vão bater, acompanha o mouse aqui, ó. Ela vem aqui, ela vai bater aqui, ela volta aqui e aí ela já volta com muito pouca força. Elas ficam perdendo força dentro dos nichos, rebatendo, e sempre que o som atinge uma superfície, ele perde um pouco de energia, certo? Então, você pode ver isso aí de maneira gráfica representada, né? Uma sala de ensaio, né? Uma sala de ensaio da orquestra, veja, né? Numa sala numa sala menor, mesmo se tratando de uma sala retangular, uma sala de ensaio, normalmente você vai ter uma disposição de espaço, um espaço disponível menor para salas de ensaio do que de um auditório, né? Mas veja como a diferença do tamanho do espaço também influencia, considerando uma sala como essa aqui, ó. Sem contar os materiais, mas veja como a superfície, ou melhor, o tamanho dos espaços exercem influência também na distribuição do som nessas condições, ok? O som fica mais tempo viajando nessa sala maior. Então, um espaço maior precisa ter, ou melhor dizendo, um espaço de gravação. Vamos aqui. Por outro lado, né, um espaço de gravação precisa ser um espaço morto, certo? Sem muitas reflexões. Então, o que é interessante aqui, quando ele vai fazer uma primeira consideração a respeito de ensaio. Uma sala de ensaio, é bom que você tenha uma quantidade maior de reverberação, para que os próprios músicos possam escutar o resultado da sua produção, ok? De maneira clara. Agora, numa sala de gravação, você precisa ter um controle muito maior, porque senão você vai gerar um som gravado com qualidade inferior. E essa foto que aparece aqui é do Abbey Road Studio, onde o estúdio dos Beatles, ok? Talvez o estúdio mais famoso do mundo. E nesse espaço você acaba tendo a necessidade de evitar as reflexões intensas, ok? As fortes reflexões. Então veja o tamanho desse estúdio, certo? Olha a quantidade de painéis que eles têm para utilizar, painéis móveis, por exemplo, para criar pequenas cabines como essas aqui, tá vendo? Você consegue gravar muita coisa ao mesmo tempo, mas você usa esses painéis com rodinha, painéis móveis, para cada tipo
de gravação, você fazer uma adequação dessa sala, não é? Isso tudo pode ser pensado também pela arquitetura. Veja a quantidade de esforço para quebrar o som e absorver os sons nessa grande sala, porque é uma sala de gravação, não uma sala de ensaio. Okay? Então, nesse tipo de estúdio, você precisa ter bastante controle sobre essas reverberações para que você chegue ao máximo nessa condição aqui, ó, certo? Ó, sala morta. O som cai nas superfícies e não retorna. Obviamente que o gráfico é um pouco de exagero, você vai ter algumas reflexões ali, mas talvez esse seria um melhor gráfico para aquela câmara anecoica que nós vimos na última sala, né? Na última aula ou na penúltima, não sei, em que nós vimos uma sala com alto isolamento sem nenhuma reverberação. Mas essa é a intenção de uma sala morta para estúdio, para que você tenha um maior controle sobre a gravação. Só mais um detalhe que eu acho importante dizer é o seguinte: esses painéis não é incomum você tê-los em uma face com madeira e outra face com espuma e tecido, não é? Porque aí você também pode fazer controles para que lado eu quero mais absorção e para que lado eu quero mais reflexo acústico, certo? Então, não é incomum você ter esses painéis em dupla face ou painéis de madeira e outros painéis de tecido e espuma para absorção, ok? Muito bem, então, pessoal. Então, dessa forma, eu faço essa abordagem relativa à geometria dos recintos. Vocês podem me apresentar as dúvidas que porventura tenham. Há dúvidas? Professor, eu tenho uma. Diga. Se tratando de, por exemplo, que é uma sala tem reverberação, muitas vezes quem vai usar coloca microfone e alto-falantes. Isso entra na conta? Não entra? Como é que faz? Qual é a condição, Bárbara? Repete para mim. Um exemplo que fosse num auditório ou numa igreja. Uhum. E aí você vai fazer a conta para poder saber. Só que vai ser usado o microfone. Então, assim, haverá mais reverberação, certo? Sem dúvida, Bárbara. É o seguinte, é necessário aí pensar daquela forma que nós conversamos em outras aulas. Digamos que você precisa desenvolver um trabalho de adequação acústica para um ambiente em que você tem alto-falantes operando e tudo mais. Bom, você vai precisar fazer aferições nesse ambiente enquanto esse ambiente estiver em uso, certo? Então, certo. Qual é a atividade produzida ali? Note que quando nós tratamos, quando nós tratamos nesses exercícios de adequação do tempo de reverberação em ambientes, nós não precisamos de dados de volume em decibel produzido dentro desses ambientes. Você notou? Não foi necessário dizer, olha, aqui eu tenho tantos decibéis nessa sala, por exemplo, no último exercício aí, que era uma sala que era o uso mesmo, um estúdio de música um estúdio de rádio para música. Você não tem necessariamente a informação em decibéis. A informação em decibéis vai ser mais importante para o isolamento, ok? Para o isolamento ela vai ser importante. Então você vai ao local, faz algumas medições com decibelímetro, vê qual é o nível de ruído interno e externamente e você vai fazer uma média dessas medições, né? Você faz uma média dessas medições e você vai saber, olha, eu tenho tanto som produzido aqui fora, 70 decibéis, e lá fora chega 50 decibéis,
então eu preciso fazer com que esse isolamento aqui fora, esse isolamento gere uma condição de que aqueles 70 lá dentro chegue aqui fora só 30, ok? Então você vai fazer intervenções nesse sentido para aumentar o isolamento médio do recinto, a transmissibilidade média. Agora, no caso de tempo de reverberação, o mesmo se aplica no sentido de que o volume não é de grande relevância, certo? O volume não é de grande relevância. A grande relevância está nos coeficientes de absorção dos materiais. Então, nós vimos aqui um exemplo, pelo menos, de uma medição de tempo de reverberação, lembra? Daquele senhor no auditório em que ele gerava um ruído e fazia uma medição num gráfico qualquer, aí num programa de gravação de áudio ali, ele usou o Audacity, mas, enfim, existem N produtos aí de gravação, em que você consegue ver no gráfico o tempo de reverberação. Então, note que você pode fazer essa leitura, seja com o ambiente sendo utilizado ou não, você vai ter uma informação do tempo de reverberação, vai saber em quais superfícies, ou quanto de superfície você deve implementar, ou de absorção ou de reverberação, se você precisa aumentar ou diminuir esse tempo de reverberação, e você vai conseguir propor uma proposta. Propor uma proposta é ótimo, né? Fazer uma proposta de intervenção para o espaço, que vai funcionar essencialmente naquela faixa que normalmente se utiliza de volume nesses espaços, vai funcionar para qualquer valor dessa faixa. Então, respondendo objetivamente, observe que nos nossos exercícios nós não consideramos necessariamente valores em decibéis de som emitido. Nós estamos considerando sempre capacidade de isolamento acústico do sistema e coeficiente de absorção dos materiais, correto? Entendi. E para fazer intervenção, por exemplo, em um projeto que você ainda não tem a sala, você vai construir que nem você exemplificou dessas colunas, que ela perdia mais a reverberação, certo? Eixos laterais. Isso. E aí, por exemplo, você vai fazer um projeto que você não pode ainda fazer uma intervenção. Você constrói e depois vai fazendo intervenção? Não. Você simula isso antecipadamente nos cálculos. Ah, entendi. Certo? Quais são Certo. os materiais que estão especificados? São esses. Qual a geometria do recinto? É esse. Aí tá Que certo. resultado ele dá? Dá esse. Ah, não. Então não. Esses resultados não são adequados. Eu vou buscar outros resultados, certo? Certo. Obrigada, professor. Termina o projeto antes de executar. Isso que é importante, né? Uhum. Obrigada. Nada. Mais alguém? Outras dúvidas? Legal, estou só separando aqui algumas fotinhos aqui, só um minutinho. Qualquer dúvida, diga aí, eu quero encerrar a aula mostrando aqui umas fotos. Normalmente eu faço uma visita com os alunos nesse meu projeto aqui que foi construído, mas esse ano não deu, né? Deixa eu pegar umas fotos aqui. Uhum. Deixa eu ver se eu vou encontrar aqui. Só um minutinho, pessoal, já para a gente encerrar a aula. Só procurar aqui um conjunto de imagens que eu tenho. Atenção. Aqui. Ok. Vamos encontrar ele.
Aqui é um projeto dessas igrejas que eu citei para vocês, talvez o primeiro aqui. Veja, a gente tem um auditório, um prédio retangular, efetivamente. Nós temos uma condição... o prédio tinha limitações, ou seja, ele precisava ser construído nessa forma, precisava usar até os limites da proposição. O salão, ele é utilizado não só para palestras, mas, por exemplo, esse cliente utiliza esse espaço para fazer jantares de confraternização, por exemplo. Ou ele vai ter uma atividade com as crianças aqui, essas cadeiras são retiradas, e aí tem dinâmicas com as crianças aqui. Então, isso impedia que eu tivesse um piso em desnível, certo? Então, eu tive que lidar com um espaço retangular pelas limitações do lote. Precisei lidar com um piso que não podia contar com degraus, certo? Quais elementos eu pude intervir no aspecto acústico? Bom, revestimento de piso, certamente. Então, o cliente concordou com o uso de um carpete Boulier de ótima qualidade, antialérgico, perfeito, funcionou muito bem. As cadeiras, bastante material absorvente também, ao invés de um banco de madeira duro ou cadeiras plásticas, também um material absorvente. O projeto contempla, para essas laterais aqui, para este fundo e esta outra lateral, painéis absorvedores. Não, até o momento dessa foto eles não tinham sido executados. Na verdade, até hoje não foram, uma questão aí de recursos e tudo mais. Mas o elemento principal no qual eu poderia intervir era o forro, certo? Então o forro foi trabalhado em múltiplos níveis para gerar diferentes superfícies de isolamento. Então, eu vou tirar da tela aqui, porque tem algumas fotos pessoais aqui no meio também, não quero correr o risco, né? Aqui aparece um pouco mais do forro. Vejam, forro disposto em vários níveis. Então, nós usamos painéis de gesso acartonado, tipo Giptone. Eu vi que alguns grupos pesquisaram esse material, certo? Aqui em cima tem uma estrutura metálica do forro, da cobertura toda, mas aqui eu tenho então esses painéis perfurados com feltro no furo dos fundos. Eu tenho diferentes níveis, aqui eu tenho desse forro perfurado, aqui eu tenho desse forro perfurado, mais para trás eu tenho um outro nível. O plano de forro é inclinado em relação ao piso, certo? Então a intervenção foi feita onde foi possível, certo? Aí aproveitamos e de vez em quando a gente encontra clientes abertos às possibilidades, não é? Esse cliente achou muito interessante a proposta de projeto. Nós temos uma treliça aqui e uma entrada de luz zenital aqui que faz com que esse prédio, no período, enquanto há sol, eles praticamente podem desligar toda a iluminação, porque a luz é sempre muito... a iluminação de leitura, né? Iluminação decorativa não, mas a iluminação de leitura, de trabalho, pode ser bastante utilizado dessa forma. Então, vejam, como eu disse, o projeto original tem alguns painéis aqui de absorção acústica, sobretudo no fundo do palco, mas nós precisamos lidar com os elementos possíveis, não é? Com os elementos possíveis de serem trabalhados no aspecto acústico, integrando com sistemas de ar-condicionado, de iluminação, certo? Todos esses elementos integrados conjuntamente, mas gerando uma condição aceitável, né? O espaço em uso, por exemplo, gerando uma condição bastante favorável no que tange os aspectos acústicos adequados, né? Então é bem interessante esse equilíbrio de elementos projetuais, certo? Então, vou ficar devendo essa visita aí. Normalmente a gente faz uma visita, aqui uma vista oposta, ok? Dos demais painéis da parte do fundo, os forros laterais, esses elementos distintos, então, atuando no conforto acústico. Obviamente que a hora que a gente tiver os painéis aplicados aqui pelo cliente de absorção, a gente vai ter uma condição acústica melhor. É interessante, eu já conheço esse espaço, né?
Lá a gente fazia um teste aqui no topo da galeria do lado direito. A gente batia uma palma aqui e essa palma levava alguns segundos até ela parar de soar. Você batia uma vez e ela fazia diria o professor Girafales, certo? Ela ficava reverberando nessas paredes laterais em função da total ausência de revestimentos absorvedores nesses pontos aqui, né? Então, enfim, importante equilibrar as soluções possíveis, aplicáveis, certo?